Fala galera, somos alunos da Universidade de Morumbi. Meu nome é Pedro, estou no segundo semestre de nutrição. Hoje a gente está aqui para apresentar um podcast para vocês, numa pegada leve, descontraída mesmo. O nome do nosso podcast é Pode Analisar e o nosso tema é Superfungo. Os meus parceiros aqui vão se apresentar para vocês. Eu sou Matheus, também faço nutrição e também estou no segundo semestre. Fala galera, meu nome é William, eu faço fisioterapia e estou no segundo semestre. Como o Pedro falou, o nosso intuito é informar, passar todas as informações para vocês, mas ser uma coisa mais leve, uma coisa mais descontraída, um bate-papo, uma resenha, para ficar até mais fácil de todo mundo entender. Nosso tema é o superfungo, né? Superfungo, como ele é conhecido, o nome do fungo em si chama Candida auris. Esse fungo, ele ficou em destaque, ficou conhecido por ele ser um fungo multiresistente. Então até por isso que ele é conhecido como superfungo, por ele ter essa multiresistência dele. E por que ele é multiresistente? Porque ele tem uma resistência muito mais forte do que todos os demais fungos contra os antifúngicos. Então, assim, para você tratar dele, tem que ser antifúngicos em doses altas, não é qualquer antifúngico que você consegue utilizar, vai variar realmente o tratamento de acordo com o médico, né, que vai passar a avaliação. Então, assim, isso tem uma variação bem grande. O Candida auris, né, que é o fungo, ele foi identificado a primeira vez em 2009 no Japão, onde a gente teve o primeiro caso. Aqui no Brasil, ele só foi chegar em dezembro de 2020, na Bahia, onde teve o primeiro caso. Né? Ao total, são 18 casos no Brasil, tivemos 2 óbitos, se não me engano. E no mundo inteiro, teve apenas 5 mil casos, então é algo muito raro ainda. Por isso que apesar de ter bastantes informações, é algo novo. É algo que até a gente fala que o Brasil não está muito preparado ainda para o superfungo, porque é uma coisa muito nova. Chegou aqui faz 2 anos só, então tem bastante coisa ainda que a gente pode estudar de informação sobre esse fungo. Matheus, como é que é feito, mano, o diagnóstico aí, mano? Cara, o diagnóstico para ele já é um pouco mais complicado, porque como ele é um superfungo e tem que desenvolver muita mutação, muita coisa, a gente precisa fazer uns exames mais específicos nele. Mais complexo, né? Um dos exames que a gente achou que foi falado foi um tal de mal de Toff, que é para confirmar se é espécie, como é que é. Então eles possuem um tipo de equipamento específico para fazer esses exames. Então, não é qualquer lugar que vai conseguir fazer. Isso que vai complicando, mas ainda a questão do Brasil ainda não está muito preparado. Né? Você não consegue fazer esse exame, né, em qualquer lugar. Não é qualquer canto. Igual o Covid hoje em dia, que você vai numa farmácia, faz exame, você já sabe se você tá ou não. Uma das curiosidades... Parte financeira, né, mano? Parte Sim, financeira pega pra caramba, mano. E uma das curiosidades é que ele veio junto da Covid, foi identificado num paciente da Covid, então, cara, é complicado. Então, a gente já tava assustado com a questão da Covid, um negócio novo que chegou assim. Então, do nada... E aí veio, imagina uma pessoa que chegou com Covid e ainda teve esse superfungo, cara. E o problema também é o sintoma, né, mano? Que o sintoma é tipo parecido assim, mano. Um pouco dos sintomas assim que tem é a febre alta, a tontura, a fadiga, o aumento da frequência cardíaca e o vômito, mano. Então, o que pega dessa questão de sintoma também, que tá parando pra pensar, é que você falou, os sintomas, eles são sintomas de vários tipos de doença. De vários tipos, às vezes um resfriado, te dá virose, você vomita, cara. Então é difícil de você até ter esse diagnóstico, por isso que normalmente a pessoa quando ela chega no hospital com esse tipo de problema, você não consegue, ela não vai mandar de cara você fazer esse exame. Pra fazer um exame de cara, porque assim, primeira coisa que vai falar é que é Covid, né? É Covid. Depois vai ter um monte de outra coisa que, pode ser... Pode ser tal coisa, cara, e é uma série de exames. Como é um superfungo ainda novo, cara, recém chegou, recém foi descoberto, então os lugares ainda estão aprendendo como que a gente vai lidar com isso, como é que a gente vai fazer. Tem alguns tratamentos, então, nossa, é mais complicado já de lidar com isso aí. Mas fala uma coisa pra mim aqui. Quem tem o maior risco de ter essa infecção? As pessoas que têm o grupo de maior risco, assim, é o pessoal que está no hospital, que precisa fazer o uso de catéter, porque como ele é um superfungo, ele é muito resistente. Então, o que acontece? Ele às vezes fica preso no material, que nem você foi usar catéter, recentemente eu usei, então eu precisei usar catéter. Cara, por sorte eu não tive nada, então é uma coisa que entra direto na sua circulação sanguínea, e é onde o fungo atua. E assim, hoje em dia essa questão de higiene ela já pega muito nos hospitais, né? Porque tem muita contaminação
internação, Tem de ficção tudo hospitalar. Então, assim, é mais um problema que veio aí pra gente prestar atenção. Pra gente prestar atenção. Mano, e é muito importante, mano, que a Candida auris, né, ela seja identificada e tratada o mais rápido possível, mano. Porque a questão é que se ela evolui, ela tem grande chance de ser fatal. Eu sei que a gente coloca hoje como números, né? Veio 18, o Brasil Matou 2. Parece que não, mas é um número elevado, né, cara? Você pensar aí que. Ele não é quase 10%. Exatamente. Mesmo sendo uma quantidade baixa. E sem contar que, assim, não é só questão do óbito, né? É questão de sequela, é questão de avançar a doença, da doença gerar, às vezes, até uma outra doença. Então, assim. A gente nunca tá preparado pra essas coisas, pega de surpresa, mano. Sempre é assim, sempre é de surpresa. A gente nunca tá preparado mesmo. Isso aí. Vamos lá. Quem tem alguma coisa pra comentar aí? Alguém ficou com alguma dúvida sobre alguma coisa? Tipo. Não, assim, acho legal a gente falar na questão da prevenção, né? Principalmente, então, assim, é sempre bom. Mano, se prevenir é sempre bom, tá Prevenir, ligado? mano. A base para você se prevenir é a higiene, né, mano? É a higiene. Você ter uma higiene em dia. Cara, querendo ou não, Você- hoje em dia a higiene é o principal. Cara, Porque e é a o que gente mais vê tem isso doença com porque, isso. como você pega muito em hospital, né, essa questão de ficção dentro do hospital, catéter, essas paradas. É muito invasivo. Imagina hoje no SUS, cara. Você vê no SUS como que é. Claro que tem hospitais do SUS que estão bem estruturados, mas você vê cada hospital, às vezes, do SUS Precário, mano. em situação precária, a chance de você contrair um fungo desse. Como eu disse, ele é raro, mas assim, é tudo uma questão de probabilidade, né? Você tá num lugar. Que visando que a gente tá apresentando super fumo, então a gente tem que usar mais ou menos ele de exemplo. Cara, se pegar uma coisa dessa e começar a se espalhar, a gente vai ter um sério problema, porque o tratamento é complicado dele. Imagina uma pandemia disso, mano. Nossa. A gente não tá nem preparado, acabou de sair da acabou de pandemia, passar mano. de uma pandemia Sim. porque, cara, aconteceu algum descuido, começou a infectar. Cara, você imagina só uma pandemia disso, que é mais difícil de identificar, não é todo exame, então precisa fazer um exame mais elaborado. Cara, é complicado. E assim, tem a questão de a pessoa pegou, né? Ela tem que estar em completo isolamento. Ela não pode ter contato com as outras pessoas. Porque Cara, assim, é uma coisa que porque contagioso? super contagioso, transmite com facilidade. Então ela tem que estar isolada dentro de quando ela tiver. Ele fica praticamente ali de quarentena. A Isso, pessoa. é como se fosse A pessoa entra em quarentena. É por isso que os hospitais eles têm que estar bem estruturados para ter essa área de isolamento. Muitos hospitais hoje no Brasil não tem essa área de isolamento. E isso acaba dando uma atrapalhada. Como a gente falou, é um vírus novo. Só que se ele vem em massa, a gente não está preparado. Então, A gente não está preparado. Enquanto cara, não tem área de é, isolamento. uma Nem que agora na coisa- Covid tem mais, mas Teve ainda mais, assim. mas- Mano, diferente, vocês sabem, tipo, mais ou menos assim, dá um chute aí. Onde que primeiramente foi identificado? Pô, cara, pelo que a gente viu, procurou. Foi a no gente Japão. Foi no Japão, mas no Brasil foi na Foi na Bahia. Bahia. O primeiro caso. Mano, foi no ouvido da Cara, pessoa, no tá ligado? ouvido, mano, imagina só. Imagina no ouvido, mano. Sabe uma curiosidade legal que eu tava vendo quando eu tava pesquisando? Cara, uma coisa que eu esqueci de falar que o risco de infecção, cara, pessoas com doenças crônicas também entram nesse meio, velho. Ixi, tem uma galera. Cara, não, eu só tô imaginando porque só vai piorando, cara. E Então- a questão do que o Pedro falou de ter chegado na Bahia, uma curiosidade que eu tinha lido também, já teve pelo menos um caso de superfungo em todos os continentes, com exceção da Europa. A Europa foi o único continente que não teve nenhum caso de superfungo ainda. Teve caso em todas as Américas, teve caso na Ásia, teve caso na Oceania, no Oriente Médio, África, mas não teve. Eu tava lembrando aqui agora, se recordando, e faz muito sentido você falou isso agora, porque o superfungo, o que aconteceu com ele? Ele sofreu uma mutação, então ele tá desenvolvendo, que ele gosta de temperatura mais elevada, cara. Sim. Então, pô, lugares com temperatura mais elevada, o corpo humano ele se sente muito confortável. É úmido, tem a temperatura mais elevada do que do lado de fora. Sim, sim. Então, cara, é só você ver. Por isso que foi lá pra aqueles lados lá. Foi pro lado que a gente tem mais sol, a gente tem as temperaturas mais elevadas. Uhum. Então, cara, bastante coisa sobre esse superfungo. É o que você tá falando. É um vírus novo. É um vírus que a gente não tem, assim. Claro que a gente tem bastante informação, Vírus mas. não é um fungo. É um fungo, perdão, vírus, ó. É um fungo e tem. Ele é novo, ele tem bastante coisa que a gente ainda não sabe dele, ele tem as mutações, ele tem bastante coisa. Apesar de a gente já ter bastante informação, tem muita coisa que a gente ainda tem que descobrir. Sabe? Então,
o básico pra gente pra gente se prevenir. É a questão da higiene, é a questão da gente estar no hospital, o hospital ter Ter um espaço mais higiênico, tá sempre fazendo esterilização dos equipamentos. sim, e a questão dos espaços de isolamento, né? Que não é todo hospital que tem, que é super importante ter. Bom, Bom, acho que a gente chegou no fim, né? Bom, a gente já passou a gente todas as explicou aqui informações. mais ou menos o que a gente tinha. Pelo menos a gente informação. tentou explicar pra vocês, sim, Tentamos claro. passar assim pra ele, o que a gente entendeu sobre ele, como que a gente achou ele, algumas formas, como que ele se prolifera, essas coisas. Então, E se previnem. se prevenir, cara, porque se pegar. Isso é só uma das diversas doenças, diversos fungos, diversos vírus que podem E a gente afetar a tem- gente. Por isso que a higiene Higiene tem que estar em é primeiro a lugar. base. Eu acho que a É a higiene é a base base de tudo, de cara. tudo. Tudo. Tem que lavar a mão pra almoçar, pra Lavar fazer a uma mão. E a gente, Cara, a gente não tem esse Se costume, né? possível, cara, uma coisa que assim veio com a Covid, que pelo menos eu achei um lado positivo, foi as pessoas começarem a ter mais consciência sobre a higiene. Cara, antes não via ninguém comer restaurante lá, limpar a mão com Hoje em álcool dia é gel. todo mundo com a coisa Hoje na bolsa. é, mano. então, pô, E álcool gel não é só pra Covid. é o que gera essa Covid, é bactérias. pra esterilizar todas as bactérias, cara. Bom, então é isso aí, galera. Ficamos por aqui. E obrigado pela Tamo atenção junto, aí. Obrigado, rapaziada. Espero que a gente tenha trago informação pra você de uma maneira descontraída, de uma maneira legal e de Passar. uma maneira fácil de entender, né? Porque é isso Sim, aí. Principalmente ter ajudado vocês. Isso aí. Tamo junto. Valeu, Valeu, valeu. galera.